Em 14 de fevereiro de 2014, 5 mergulhadores finlandeses partiram para o desafio supremo, atravessar a caverna pluriglótica subaquática de águas geladas da Noruega de ponta a ponta. O objetivo deles era alcançar a caverna Steinugoflaget, pelo trajeto mais extenso. A expedição requer 5 horas a mais de 425 pés de profundidade. Ao longo do caminho, há rochas afiadas, passagens estreitas e águas geladas que atingem temperaturas tão baixas quanto 35 graus Fahrenheit. Um erro poderia rasgar seu traje seco e afogá-lo. Entrar em pânico também é perigoso. Algo que eles aprenderiam muito bem. No início da expedição, tudo estava indo conforme o planejado. Mas em um dos pontos mais profundos da descida, o impensável aconteceu. Como 2 dos espeleólogos finlandeses morreram. Como os outros 3 mal conseguiram sair vivos. E por que os mergulhadores quebraram a lei? Antes de nos aprofundarmos neste assunto, não se esqueça de curtir e se inscrever para mais histórias incríveis de sobrevivência. Pluricave está localizada sob um rio de 35 metros de largura. Steinugoflaget, uma longa e colorida seção de caverna, aparece a cerca de 500 metros de profundidade, tornando-se um ponto quente para entusiastas do mergulho em cavernas. A maioria dos mergulhadores voltará pelo caminho que veio ao chegar a este ponto. Mas mergulhadores mais experientes irão mais fundo nas profundezas da caverna, onde o caminho fica mais escuro, mais frio e mais desafiador para nadar. Para esses 5 amigos finlandeses, seria o teste definitivo de suas habilidades em cavernas. Eles decidiram navegar por todo o sistema de cavernas de trás para frente, começando pela entrada mais difícil, um lago gelado, e depois seguir por quilômetros de passagens profundas e acidentadas para chegar à caverna Steinugoflaget do outro lado. O grupo era composto por Patrick Holmqvist, Jari Ruotarinen, Vesa Rantanen, Jari Usamaki e Kai Konkanen. E essa não era a primeira vez deles. Eles já fizeram vários mergulhos juntos, como explorar a mina Ojamo, a oeste de Helsinki. Patrick e Kai já haviam explorado todo o sistema de cavernas de Plura na direção oposta em 2013. Mas para Jari, Vesa e Jari, essa seria a primeira tentativa. Dada a experiência deles com mergulhos anteriores, isso não parecia ser uma grande preocupação, mas eles entendiam completamente os perigos. Quanto mais profundo o mergulho, maiores os riscos. Hipotermia, doença descompressiva, envenenamento por monóxido de carbono e falhas de equipamento eram todas variáveis mortais que eles sabiam que enfrentariam. Os 5 amigos foram juntos para Plura, preparando-se para o que achavam que seria um mergulho de 5 horas. Eles acoplaram um reboque à van contendo um snowmobile, scooters subaquáticas, dezenas de cilindros de mergulho e equipamentos necessários. Juntos, eles criaram um plano para garantir que o mergulho ocorresse de forma tranquila e segura. Eles quebraram o gelo no lago no final da tarde, esperando emergir antes que escurecesse demais. Em vez disso, eles ficariam abaixo da superfície por quase meio-dia. Os finlandeses decidiram se dividir em 2 grupos, Patrick e Jari indo primeiro, e depois Vesa, Jari e Kai seguindo. Embora nunca houvesse um líder de grupo, Patrick lideraria o mergulho com Jari logo atrás. O segundo grupo esperaria cerca de 2 horas para que os sedimentos dos primeiros mergulhadores assentassem antes de descer. Tudo estava indo conforme o planejado. Patrick liderou o caminho pelas profundezas com Jari logo atrás dele. Pouco depois do início da expedição, a dupla acendeu suas lanternas de cabeça, pois rapidamente ficou escuro. No entanto, não demoraria muito para que eles chegassem a uma área chamada Câmara de Ar. Esta é uma parte da caverna que você pode nadar ou caminhar, pois as águas não são tão profundas. Neste ponto, os 2 mergulhadores tiveram que atravessar quase 250 metros do espaço cheio de ar acima da água antes de descer ao ponto mais baixo da jornada. Os 2 seguiram a linha guia deixada por Patrick em 2013. A dupla passou pela parte mais profunda do mergulho, em um ponto estando a mais de 130 metros abaixo da superfície. Este é o ponto mais baixo da caverna, onde a passagem forma um U. Isso marca a seção mais perigosa. A caverna se torna estreita e acidentada, exigindo que os mergulhadores manobrem através de uma curva íngreme de 90 graus. É também onde o desastre aconteceu. Enquanto Patrick continuava, logo percebeu que seu parceiro não estava mais atrás dele. Ele olhou para trás e notou uma luz piscando à distância. Foi quando seu pior pesadelo se tornou realidade. A 367 pés abaixo do solo, Jari estava enredado em sua linha guia.
Agitando sua luz para sinalizar perigo, Patrick rapidamente nadou em sua direção para ajudar. Yari começou a entrar em pânico. Sua respiração rápida o colocou em risco de envenenamento por dióxido de carbono, também conhecido como hipercapnia. Ao falar sobre os respiradores e o tipo de cilindros de oxigênio que os mergulhadores estavam usando, Patrick comparou a respirar em um saco de papel. Especificamente com o tipo fechado de tanque de oxigênio e máscara que os mergulhadores estavam usando, se eles começassem a respirar muito rapidamente ou entrar em pânico, o sistema não conseguiria filtrar todo o dióxido de carbono produzido pelo corpo. Felizmente para Yari, foi exatamente isso que começou a acontecer. Patrick agiu rapidamente, trocando o bocal de Yari para fornecer oxigênio fresco. Mas isso foi um erro fatal. Infelizmente, em estado de choque, Yari começou a engolir impotentemente as águas geladas da caverna. Patrick estava apavorado, mas sabia que precisava manter a calma para não sofrer o mesmo destino que seu amigo. Com a mentalidade de não deixar ninguém para trás, Patrick tentou libertar o corpo sem vida de seu amigo, mas sem sucesso. Tudo o que restava fazer era continuar em direção à caverna Steinugelflaget e buscar ajuda. Para os mergulhadores de caverna, o tempo é essencial. Cada minuto extra gasto pode adicionar horas de descompressão necessárias. A doença de descompressão ocorre quando o nitrogênio pressurizado na sua corrente sanguínea forma bolhas se você subir à superfície muito rapidamente. Isso pode levar ao que é conhecido como a síndrome da descompressão. Se você não tomar cuidado, essas bolhas podem bloquear vasos sanguíneos importantes, causando dores nas articulações, danos aos órgãos e, em alguns casos, morte. Para evitar isso, você deve fazer paradas regulares de descompressão lentamente, para que seu corpo possa se acostumar à pressão mais baixa à medida que continua a subir. Por essa razão, Patrick sabia que precisava se mover. Isso significava que ele não poderia avisar o segundo grupo de mergulhadores sobre o que havia acontecido. E eles inevitavelmente encontrariam seu amigo morto bloqueando o caminho. Ele já estava a profundidades de mais de 360 pés por mais de 20 minutos. Ele precisava gastar mais 2 horas para descomprimir com segurança em seu caminho de volta à superfície. Mas depois de passar tanto tempo tentando salvar a vida de seu amigo, esse tempo aumentou para 6 horas e 40 minutos. Neste ponto, ele decidiu ir à superfície quando estava a 6 metros dela, pulando sua última parada de descompressão. Depois de estar submerso por 7 horas, valia o risco, pois ele estava ficando sem oxigênio. Enquanto isso, o segundo grupo estava a caminho e as coisas estavam prestes a ir de mal. A pior. Vesa Rantanen foi o primeiro mergulhador do segundo grupo a descobrir o que havia acontecido. Ele teve que decidir o que fazer quando chegou ao local estreito onde o primeiro mergulhador ficou preso. Suas opções eram tentar passar por seu amigo morto ou dar meia volta e tentar uma jornada muito longa e difícil de volta. Ele decidiu seguir em frente, o que foi a decisão certa, mas levou mais de 15 minutos para passar por seu camarada morto. Vesa também teve que remover parte do equipamento que carregava para passar pelo corpo de Yari, mas eventualmente alcançaria Patrick. Ainda assim, outros 2 mergulhadores, Yari Yu e Kai Konkanen, precisariam passar por ali. Não está claro o que exatamente aconteceu, mas os relatórios policiais acreditam que, ao encontrar seu amigo morto, Yari Yu também começou a entrar em pânico e desmaiou devido à intoxicação por dióxido de carbono. Kai, seguindo atrás de Yari Yu, tentou ajudá-lo, mas infelizmente não conseguiu salvá-lo a tempo. Novamente, em uma situação como essa, por mais difícil que seja, não deixar suas emoções tomarem conta pode ser a diferença entre a vida e a morte. Por mais difícil que tenha sido ver seu amigo morto, se Yari Yu tivesse permanecido calmo, ele teria sobrevivido como seus outros 3 colegas. Ao contrário de Vesa, Kai decidiu pegar um caminho mais longo de volta para a segurança, dando meia volta e retornando pelo caminho que vieram. Após quase 11 horas na água, contabilizando as paradas de descompressão, Kai conseguiu sair da caverna Plurik e teve que quebrar uma fina camada de gelo para sair da água. Embora Patrick, Vesa e Kai tenham sobrevivido ao mergulho, eles lidaram com uma grave doença de descompressão, assim como a tortura psicológica de ter que ver seus 2 amigos falecerem bem diante de seus olhos. Dada a rápida subida, Vesa começou a sentir pressão nas articulações, cotovelos e joelhos, um sintoma muito comum da doença de descompressão. Patrick também chegou à superfície 30 minutos antes de seu computador de mergulho indicar que era seguro fazê-lo. No total, o que ele esperava ser um mergulho de 5 horas, transformou-se em um pesadelo de 8 horas e meia para Patrick. Inicialmente, ele não tinha certeza se Vesa ainda estava vivo. Patrick levou 1 hora antes de ver seu amigo.
Vesa subiu à superfície quase 90 minutos antes do que deveria. Devido à falta de oxigênio em seus tanques, os mergulhadores lidaram com os efeitos da doença de descompressão para evitar a sufocação. Felizmente, os 3 homens receberam ajuda médica e se recuperaram completamente. A doença descompressiva de Vesa foi a mais grave, exigindo que ele fosse tratado em uma câmara de recompressão em Berlim, Alemanha. No entanto, o terror deste mergulho fatal ainda não havia acabado. Após as autoridades serem notificadas, os 3 homens foram interrogados. Uma decisão precisava ser tomada sobre como recuperar os corpos dos mergulhadores falecidos. Patrick explicou que, assim que emergiram, foram levados de avião para um hospital em Tromsø e colocados em um tanque de pressão. Após se recuperarem da descompressão, tiveram seu equipamento de mergulho confiscado e foram levados para interrogatório. Voltar à caverna para buscar os corpos dos amigos, neste ponto, parecia improvável. Dada a gravidade da situação e com os corpos dos 2 amigos ainda presos no sistema de cavernas, a polícia norueguesa chamou uma unidade de mergulho especializada para a operação de resgate. O mergulhador britânico Rick Stanton, conhecido por suas missões de resgate e recuperação em cavernas, se voluntariou e convocou outros 2 mergulhadores de cavernas britânicos para ajudar. Os 3 homens mergulhariam no sistema de cavernas pelo lado de Steinogelflaget, mas rapidamente perceberam que recuperar os corpos era quase impossível. O corpo de Jari estava preso demais para ser movido, e ele estava bloqueando o acesso ao corpo de Jariu. Os socorristas, por fim, consideraram a operação arriscada demais. Não conseguimos nem acessar aquela parte da caverna. Isso realmente é muito perigoso, não vale a pena arriscar suas próprias vidas. Após a decisão de encerrar a missão de resgate, uma proibição de mergulho foi oficialmente estabelecida e determinou-se que os corpos dos homens seriam deixados na caverna indefinidamente. Mas Patrick e os 2 outros sobreviventes não concordaram. Todos sabiam o que tinham que fazer, e isso envolvia quebrar a lei. Patrick prometeu à esposa de Jari que os homens iriam buscá-los, não importando as consequências. Os 3 homens, junto com muitos outros mergulhadores, criaram um plano secreto para recuperar os corpos, ilegalmente. Patrick e Kai foram acompanhados por Sami Pakarinen, um colega mergulhador e colega de trabalho, que se juntou a eles na expedição de mergulho no ano de sua primeira exploração de todo o sistema de cavernas Pleura. No total, a operação de resgate incluiu 17 finlandeses e 10 noruegueses, que trabalharam juntos para garantir que recuperariam os corpos da maneira mais segura possível. O grupo começaria no dia 20 de março, esperando que a missão de resgate durasse aproximadamente 5 dias. Eles decidiram se dividir em 2 equipes, mergulhando do lado da caverna Pleura e da caverna seca dentro de Steinogelflaget. As equipes também criariam um habitat subaquático de 6 metros preso às paredes da caverna. Isso funcionaria como uma câmara de descompressão seca para os mergulhadores usarem caso a missão de resgate fosse prolongada devido a circunstâncias imprevistas. Eles trouxeram toneladas de equipamentos, incluindo cilindros de descompressão sobressalentes, rebreathers, lanternas de mergulho, roupas secas e kits de primeiros socorros. Além de tudo isso, eles usariam DPVs, veículos de propulsão para mergulhadores, que são scooters subaquáticas, para ajudá-los a se movimentar rapidamente. Um total de 50 cilindros seriam deixados coletivamente em ambos os lados e colocados em várias paradas de descompressão. Patrick, Sami e Kai mergulhariam do lado de Pleura. Vesa gerenciaria a equipe do lado de Steinogelflaget, pois ainda estava se recuperando de ferimentos sofridos durante o mergulho inicial. No entanto, a 280 pés de profundidade no mergulho, Kai teve que voltar, explicando que não estava com a mentalidade certa para continuar com a missão. Os outros 2 mergulhadores continuaram a descer nas profundezas de Pleura. Pouco menos de 1 hora em sua jornada, Patrick e Sami encontraram o corpo de Jariu no mesmo local onde ele inicialmente faleceu, 46 dias antes do resgate. A apenas 20 metros à frente estava o corpo de Jari, seu primeiro objetivo. Depois de soltá-lo, os 2 homens levaram o corpo de Jari para o lado seco da caverna de Steinogelflaget, onde outros mergulhadores assumiriam e ajudariam a levar o corpo à superfície. Durante esse tempo, Patrick e Sami tiveram que fazer várias paradas de descompressão, permanecendo submersos por 5 horas durante toda a missão. No dia seguinte, eles voltaram para buscar o corpo de Jariu, desta vez entrando pelo lado de Steinogelflaget. Surpreendentemente, essa parte da missão foi mais complicada, pois o corpo de Jariu era mais flutuante e difícil de carregar. Em um determinado momento, uma parte da caverna desabou sobre Patrick. Felizmente, eles conseguiram recuperar os corpos dos 2 homens com sucesso e, apesar de infringirem a lei, informaram as autoridades locais sobre sua missão de resgate.
Enquanto eram investigados por seus crimes, após 6 meses, nenhuma acusação seria feita contra os homens, e o presidente finlandês ainda presentearia Patrick com uma medalha de honra. A caverna foi reaberta ao público em março de 2014, apenas alguns dias após a recuperação. Com essas histórias de advertência em mente, se você está planejando mergulhar em cavernas, deve sempre garantir que tenha 2/3 do seu suprimento de ar disponível para a subida. Se a caverna for profunda e longa, você também deve usar uma linha guia contínua até a superfície. E seja o que for que você faça, não mergulhe em nenhuma caverna sem treinamento. E sempre explore cavernas em grupo. Embora isso possa não garantir sua sobrevivência, pode ajudar a aumentar suas chances, especialmente se você estiver se aventurando na caverna mais profunda do mundo. Foi uma lição que esses exploradores russos aprenderam tarde demais. Descobriremos o que aconteceu com eles em outro episódio de Como Sobreviver. E um agradecimento especial novamente ao nosso patrocinador, Fishing Clash. Baixe o jogo usando o link na nossa descrição e comece a pescar.